Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal, Landing Pages para Advogados. No vídeo de hoje, nós vamos trazer um tema um pouco mais reflexivo, digamos assim, que é aprender tráfego para fazer sozinho na advocacia ou contratar uma agência, né? Então, se você está estudando sobre tráfego pago, está considerando fazer tráfego pago na sua advocacia, ou se você já tem uma experiência, se você já faz com agência, ou se você já faz sozinho, então fica nesse vídeo que com certeza esse vídeo pode ser de alguma forma útil para você, tá? Então a gente vai dar uma visão para você de uma agência que já atendeu mais de 1.700 advogados e que tem uma assessoria focada em tráfego pago para advogados, tá? O que nós acreditamos que seja o melhor dos mundos, tá? Então, ou seja, que para você, que nós acreditamos que para você, como advogado, como gestor no escritório de advocacia, pode ser mais interessante, né? É você ter um conhecimento básico de como funciona o tráfego pago. Nós acreditamos sim, que, tá? Que o melhor dos mundos é você saber como que funciona o tráfego pago e como o tráfego pode ajudar aí no seu escritório de advocacia, né? Então, o que a gente considera como ter um conhecimento básico, né? De saber como que funciona a dinâmica dos anúncios, tanto no Google como no Meta, né? O que significa saber como que é uma dinâmica básica dos anúncios, né? Saber o que é o leilão do Google, saber que o que você faz para ficar nas primeiras posições, o que faz você cair das posições abaixo, o que faz você nem aparecer nos leilões do Google, saber o que é um criativo e como que ele pode ser importante lá no Meta Ads, né? Ou seja, como que você estrutura um bom criativo, como que você pensa um bom criativo e qual que é a importância dele nessa jornada, o que é uma palavra-chave, qual que é a importância também da palavra-chave também nos anúncios e também a importância da landing page nesse contexto de venda, o que tem que ter na landing page, como que fazer uma landing page da melhor forma, como fazer uma copy bem feita para landing page. Então são todos esses pontos aqui que nós acreditamos que sejam pontos essenciais, que para você ter um conhecimento de saber como que funciona, de saber como que é os anúncios online, nós acreditamos que são itens essenciais aqui para você como advogado, para você principalmente no ambiente de Google e Meta Ads, né? Então, ou seja, são esses pontos cruciais que você precisa saber. Tem o conhecimento básico também de parte técnica, também com tags. É claro que você não precisa saber como instalar a tag, mas você precisa saber o que é uma tag e qual que é a importância da tag, né? Por exemplo, isso também te credencia também de saber esse ponto também é um ponto bastante importante, né? Um bom conhecimento em copywriting, eu acho que acredito que no copywriting você não é necessário ter um conhecimento básico, assim, acho que nesse caso já tem. Nós recomendamos que você tenha um conhecimento um pouco mais avançado ali, um bom conhecimento em copywriting. Por que é muito importante você ter um bom conhecimento em copywriting? Porque isso também vai te ajudar muito na parte das vendas, né? Então a gente vê que a gente tem bastante contato aqui com os advogados que estão início num projeto digital, e também a gente tem contato com advogados que já estão bem estabelecidos, que têm grandes escritórios, dentro do ambiente digital, digamos assim. Alguns desses advogados, até mesmo você conhece ali, que são influenciadores, tem mentoria, tem curso, né? E qual que é a diferença que a gente vê neles? Que esses advogados que têm um projeto digital muito bem estruturado, eles são bons nesse ponto aqui, eles são bons em copywriting, eles são bons dominam essa parte, né? Eles sabem como funciona a dinâmica, por mais que tenham agências que fazem para eles, né? Que tem uma equipe interna que fazem para eles, é muito importante. Eles têm todo esse conhecimento, eles sabem copyright, eles sabem como funciona essa dinâmica, né? Então, esses são pontos essenciais. E nós acreditamos que você alinhando um conhecimento técnico, um pouco mais técnico, digamos assim, de copywriting, de como funciona a dinâmica dos anúncios, do Google, e do Meta Ads, você também desenvolve um tino comercial que ele é muito importante nos negócios, né? Porque você sabe exatamente o que vender, como vender e para quem vender. Você consegue ter uma percepção de mercado, por exemplo, olha, eu tô vendo e tô enxergando esse comportamento, esse tipo de público, ele está chegando dessa forma, então eu acho que a gente pode fazer uma campanha com esse tipo de viés aqui, a gente pode atingir esse tipo de público específico. Então, ou seja, você pode também ter essas percepções, então, ou seja, você pode também ter esse tipo de percepção e também ir atrás também e fazer testes também que podem ser muito interessantes dentro da sua advocacia, né? E isso vai ajudar você a descobrir novas oportunidades aí dentro da sua advocacia, de repente uma parceria, de repente um novo nicho, de repente um novo tipo de público que você pode abordar. Então, isso só vai acontecer se você aliar todos esses pontos aqui. Você tem um bom conhecimento da dinâmica das plataformas, você também tem um conhecimento básico também na parte técnica, mas isso em nível mais inferior, digamos assim, você tem um conhecimento bem basicão mesmo dessa parte técnica mesmo, né?
e um bom conhecimento de copyright, e aí vai alinhar você naturalmente você vai conseguir desenvolver mais esse tino comercial, que ele é muito importante, né? Saber o que vender, como nós mostramos aqui. E por que que isso é importante? Porque dá clareza para você decidir se você quer fazer sozinho ou se você quer contratar uma agência, né? Por que que nós acreditamos aqui? E também existe uma terceira possibilidade, que é você fazer um profissional interno, você tem um profissional interno dentro da sua advocacia fazendo esse trabalho, né? Nós acreditamos que esse é um excelente caminho, inclusive, tá? Mas para isso você necessariamente vai ter que ter um conhecimento avançado para delegar de maneira mais assertiva, porque um profissional interno não vai ser uma agência, por exemplo. Uma agência sabe tudo o que precisa saber, na maioria dos casos, né? É o essencial, era bom saber, né? Por exemplo, a agência sabe o que precisa ser feito, como que deve ser feito e orientar o advogado. Então, ou seja, você é um prestador externo nesse caso que executa o trabalho. Quando você tem um profissional interno, você tem que falar assim, você traz por exemplo, um estagiário de marketing, por exemplo, aí o estagiário chega no seu escritório, ele chega na frente do computador, e aí, o que eu faço? Então, ou seja, você tem que passar pro seu funcionário, pro seu profissional interno ali, o que ele deve fazer, ó, você deve subir essa campanha dessa forma, desse jeito, e eu quero que traga esse resultado aqui pra gente avaliar se deu certo ou não. Então, ou seja, ele vai executar a campanha. E aí vocês vão ver junto com eles lá, ó, deu certo, não deu certo, o que a gente faz, o que a gente não faz. Então, essa é uma possibilidade também que você pode fazer, mas para isso, como a gente explicou, você vai precisar necessariamente ter um conhecimento avançado ali para poder delegar para esse profissional de maneira mais assertiva, né? E tendo um conhecimento básico de como funciona, você consegue tirar maior proveito do relacionamento com a própria agência. Então, ou seja, a gente vê isso na prática, por exemplo, de clientes que têm um bom conhecimento, a gente consegue entregar até um resultado melhor, até mesmo para aqueles clientes que não têm conhecimento nenhum. É claro que você não é requisito, assim, digamos assim, não, se você não tem conhecimento nenhum, você não consegue ter nenhum resultado. Não, pelo contrário, mas se você consegue, por exemplo, na maioria dos casos das agências, assim, das agências que a gente conhece, que a gente tem um bom relacionamento, que a gente não é concorrente, assim, é somente a gente está inserido no mesmo ecossistema, a gente conversa, a gente troca muitas ideias, e a gente vê isso, né? Então, ou seja, às vezes muitas agências preferem ter um cliente, gostam mais de um cliente, assim, por exemplo, assim, de ter um relacionamento melhor com um cliente que tem um conhecimento, né? A gente já tem um conhecimento ali e que a agência como um suporte importante, como um parceiro estratégico ali que vai ajudar o escritório dele a executar as estratégias que ele precisa dentro da realidade dele, né? Então, esse é um conhecimento também que é muito importante, né? Por exemplo, e saber, porque você consegue saber, mostrar com clareza o que você deseja e que tipo de ajuda você precisa, né? Porque você tem um conhecimento, você sabe como é que funcionam os anúncios, você sabe como que tem uma boa noção de copywriting, você tem minimamente ali um tino comercial do que vende, do que não vende, então você já tem essa clareza de pedir para a agência e discutir em alto nível com a agência mesmo, porque a agência tem a experiência, tem a expertise ali para poder discutir, e você, e aí, o que vocês acham? O que vocês, com base na experiência de vocês e com o que eu trouxe até aqui, o que você acha que dá para fazer? Então, ou seja, você consegue ter esse tipo de conversa mais em alto nível, digamos assim. Saber como cobrar melhor a execução do trabalho. Porque você sabe como que funciona, você sabe como que funciona a palavra-chave, você sabe como é que é minimamente uma correspondência exata, uma correspondência ampla, você sabe, por exemplo, que um criativo ele está trazendo se ele está trazendo um lead mais qualificado, menos qualificado, de repente você pode dar uma sugestão também, que de repente pode ser ajustado, né? Mas enfim, então se você consegue cobrar melhor essa execução, né? Você consegue enxergar na agência um parceiro externo, de repente, para dar conselhos que você, dentro do seu escritório, você está fechado ali, focado numa única direção, você não consegue ter ali uma visão mais ampla. Então, ou seja, você tem uma agência, você tem um parceiro externo, consegue dar uma visão mais ampla, assim, enxergar pontos, gargalos, assim, dentro do seu atendimento, dentro do seu marketing, dentro da sua rede social, que seja, dentro dos seus anúncios, algo que você não está enxergando, né? E assim você consegue focar mais tempo na parte de atendimento, no operacional do seu escritório e desenvolvendo todas essas partes, ou seja, você também desenvolvendo um pouco mais desse tino, você, dentro do seu atendimento, você junto com a equipe da sua equipe de atendimento, ou até mesmo você mesmo, se você fizer sozinha, né, você consegue saber ter mais essa clareza, né, você consegue ficar mais de cima, assim, e ver de uma maneira mais macro, né, digamos assim, né. Então, também na parte do atendimento, na parte operacional do seu escritório, né. Então, são todos esses pontos que nós acreditamos, né, então, ou seja, primeiro aqui tudo se passa você realmente ter um conhecimento, de ter um conhecimento necessário aqui, que isso vai ajudar muito, né? Você tem saber como é que funciona a dinâmica dos anúncios, você também tem um pouco dessa parte técnica, ter um conhecimento em copywriting, você desenvolver esse tino comercial e também para dar clareza até mesmo para enxergar a agência como parceiro estratégico para te ajudar a crescer o seu escritório mesmo através dos anúncios online, que isso vai ser muito importante, né? Então, a partir disso, você também consegue ter todos esses pontos. Mas se você deve fazer sozinho ou se você deve contratar uma agência, né?
respondendo a essa pergunta. Então, ou seja, isso varia muito mesmo do seu momento, né? Assim, se você, a gente recomenda que você aprenda, tá? Aprenda e execute por si mesmo, né? Então, ou seja, aprenda, execute ali por si mesmo. E no segundo momento, você pode contratar uma agência ou algum profissional para poder dar conselhos para você, dar conselhos para você dentro da sua campanha, analisar a sua campanha, ver o que está dando certo, o que não está dando certo, para poder sugerir para vocês, de repente, uma mudança, de repente, sugerir algum tipo de se de repente você está anunciando, por exemplo, na área trabalhista, por exemplo, de repente você tem uma oportunidade aqui dentro do trabalhista empresarial, por exemplo, que você eventualmente poderia fazer. Então, essa é um tipo de abordagem que você pode fazer. Você pode procurar uma agência ou ir num profissional. E se der certo também, se você gostar desse tipo de clareza, se você gostar desse tipo de orientação, você também pode fechar um trabalho junto ali e para saber de repente, para caminharem juntos ali e ver o que de repente pode ser feito de maneira contínua, né. Então, onde você pode aprender, então, ou seja, você também pode se inscrever aqui no nosso canal, que a gente publica conteúdo semanalmente sobre o universo do marketing jurídico e qual agência fazer. A gente tem uma assessoria especializada em advogados, se você quer saber todos os detalhes, a gente tem uma apresentação que a gente gravou, que explicamos todos os detalhes de como funciona esse nosso trabalho, tá aqui no primeiro link na descrição que a gente mostra para você como que você pode criar, também como que você pode fazer com a gente ali nessa assessoria especializadas em advogados, tá bom? Ó, a gente espera que esse vídeo tenha te ajudado. A gente, por exemplo, a gente colocou um pouco mais aqui sobre a nossa experiência, né? Como a gente falou, a gente atendeu já mais de 1.700 advogados de vários níveis, né, de experiência, aqueles advogados mais experientes, aqueles advogados que estão mais iniciando no digital. E esperamos que esse vídeo tenha sido útil para você, tá? Se foi útil, claro, a gente espera que com a sua inscrição aqui no nosso canal, também o like no vídeo para que esse vídeo alcance muitos outros advogados daqui em diante, tá bom? A gente fica por aqui. Um abraço, até mais e tchau.